Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. É onde nós vamos ler e aprender algumas lições importantes. Eu digo sempre que o livro de Josué, ele é um livro que você pode aprender, toda a Bíblia Sagrada, na verdade, mas é um livro que você tem muitas lições que você pode extrair desse texto. E hoje eu queria compartilhar então com você algumas lições sobre a vida deste homem chamado Josué. E para a gente começar, meus irmãos, eu queria fazer uma observação com os irmãos, porque tal como Josué, nós também vivemos um tempo que muitas vezes estamos cercados, estamos rodeados de situações, de problemas, de dificuldades, de desafios, que fazem com que a gente tenha que verdadeiramente estar encorajados em Deus para romper e para superar essas tamanhas dificuldades que nos cercam. Então hoje eu quero mostrar para você como que Josué fez, Deus o orientou, e como nós podemos também aprender com ele e alcançarmos assim os mesmos resultados, as mesmas vitórias que Josué também alcançou e viveu. É importante nós notarmos que esse encontro de Josué com o Senhor Deus, eu digo sempre que foi como uma aula do Espírito Santo, do Espírito de Deus a Josué, para que ele então tivesse sucesso na missão que estava acabando de ser posto como sucessor de Moisés, o líder do povo de Deus, rumo à terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. No versículo de número 1 e 2, nós vamos ler e depois a gente vai explicando e Deus vai nos dando a graça e o entendimento e a vitória. Diz assim para nós: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: preste bastante atenção quando você sente Deus falar com você. Isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos num culto, estamos ouvindo uma mensagem, estamos lendo a Bíblia, ouvindo uma canção espiritual, e no meio daquela canção, no meio daquela mensagem que está sendo ministrada, o Espírito de Deus vem e fala ao nosso coração. Nós devemos prestar atenção e estarmos sensíveis à voz de Deus quando fala conosco. Muitas pessoas acabam perdendo a bênção de Deus por não prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Se você observar na Bíblia Sagrada, todas as pessoas que tiveram vitórias na vida foram quando pararam para prestar atenção no que o Espírito de Deus estava ministrando, seja por meio de uma obra que alcançava outras pessoas, ou de forma direta, direcionada. Aqui no caso, Deus falou diretamente com Josué. E Deus falou o que para ele? Primeiro, meu servo Moisés é morto. Versículo 2, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando você está diante de uma adversidade, de um problema, de uma frustração, de um momento difícil, você sempre terá duas opções. A primeira opção é você sentar-se sobre aquela dificuldade e ficar ali, curtindo a dor daquele momento. A segunda opção que você tem é começar a enxergar um futuro melhor. Para Josué não foi uma tarefa fácil, e talvez ele nem imaginasse que pudesse se tornar o grande líder de Israel.
Moisés foi aquele homem, você precisa entender isso, que não era simplesmente um homem normal, apesar de ter as mesmas paixões, as mesmas fraquezas que qualquer outro homem comum. Mas Moisés era um homem de Deus. Ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, que já estava há anos debaixo do jugo da servidão lá na terra do Egito. Por meio das mãos de Moisés, Deus havia feito coisas extraordinárias. Agora você imagina o Josué ser colocado no lugar de Moisés, a tamanha responsabilidade que ele tinha de conduzir todo aquele povo a alcançar uma terra que Deus havia prometido. Qualquer passo em falso colocaria todo aquele povo, todo aquele projeto a perder. E Deus chega para ele e diz: olha, não adianta ficar se lamentando a morte de Moisés. A missão dele sobre a terra já foi cumprida. Agora você precisa encarar essa situação, se levantar. Deus diz para ele, né? Meu servo Moisés é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e esse povo, a possuir a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus chega para ele e diz: olha, você pode ficar se lamentando, ou se levantar e seguir a vida. Os problemas surgem, as dificuldades surgem, as batalhas surgem, os desafios aparecem, e o que nós fazemos diante destas situações? Você pode ficar se lamentando, choramingando as pitangas, ou se levantar e prosseguir para o próximo estágio. Você precisa entender que Deus, Ele tem algo maior e melhor para a sua vida. Você ainda não chegou ao ponto mais alto da sua vida que Deus planejou para você. Deus tem coisas muito maiores. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós é de paz, não de mal. Ele planejou um futuro para nós muito mais alto, muito mais sublime do que qualquer mente que pode pensar de forma tão criativa, tão bem elaborado um plano, não chegaria ao que o Senhor Deus preparou para cada um de nós. Mas se você ficar prostrado, se lamentando, você ficar desanimado diante das dificuldades, você não vai conseguir chegar lá. E isso não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Deus podia chegar e dizer: não, Josué, agora é comigo e eu vou. Não, Deus chegou para ele e disse: Josué, você precisa se levantar, a missão agora é sua, e diante desta missão, você não pode ficar prostrado. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, vá em rumo à terra prometida. Assim também é na nossa vida. Você perdeu o emprego e se prostrou na vida. A porta se fechou em alguma área da vida e você está se lamentando até hoje. Meu irmão, a sua vida não vai se lamentar pelo tanto de lamúria que você tem no seu dia a dia. A sua vida vai mudar quando você entender que Deus tem uma missão para você, que Deus tem um projeto para a sua vida, e você se levantar e dizer: não, peraí, eu não posso ficar me lamentando, eu preciso me erguer e eu vou avançar em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto que Deus tratou com Moisés foi acerca da sua autoestima. Você precisa se levantar. Você foi criado à imagem e à semelhança do Deus vivo. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo aqui nesta terra. E se Deus, o Espírito de Deus, habita em nós, e Ele é mais do que vencedor, nós também assim o somos. A Bíblia diz, 1 de João 4:4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você precisa colocar no seu coração, querido, todos os dias quando você se levanta pela manhã,
o Espírito de Deus está contando com você para que esse dia seja um dia vitorioso e abençoado. Eu estava hoje pela manhã fazendo uma oração aqui no escritório da igreja, e eu fui orando ali, estava até o Houston comigo, e nós fomos orando ali pela manhã, e eu senti o desejo de citar um versículo no meio da oração. Você vai orando, o Espírito de Deus vai te lembrando de algumas passagens bíblicas, vai te lembrando de alguns textos das Escrituras, e eu me lembrei daquele versículo que a Bíblia diz assim: olha, este dia foi o Senhor que fez, e nele nós nos alegraremos. Quando eu estava orando esse versículo, eu senti que Deus falou comigo uma coisa importante. Quando você acorda de manhã, Deus já preparou o seu dia, e por já ter preparado o seu dia, Ele providenciou tudo o que você precisa para cada novo dia. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus, quando ensinou a oração modelo, Ele falou o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Todos os dias Deus preparou aquele dia, Deus organizou aquele dia, e Ele disse: olha, tudo que você precisa já está pronto, é só você assentar-se à mesa e participar das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. O que eu preciso fazer? Assentar-se à mesa e participar daquilo que Deus Ele me deu. Então você ora e diz: Espírito Santo, hoje eu conto com a tua ajuda, com a tua presença, porque juntos nós vamos romper esse dia e vamos ser abençoados em nome de Jesus. Você está entendendo? Diga amém.